Os filhos de Adão e Eva antes do pecado. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos analisar aqui alguns textos do livro de Gênesis que parecem mostrar que Adão e Eva eles tiveram filhos antes do pecado. Mas antes que eu comece a comentar sobre essa questão, peço que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, aqui está o contato do meu WhatsApp, aqui está a página do meu Instagram, né, Exegese Bíblica, o link está aqui na descrição. Então, caso você queira seguir, é só clicar aí e já ser direcionado para lá, certo? O meu curso de grego ele vai do nível básico ao nível avançado. Também temos o curso de hebraico bíblico. O curso de hebraico se encontra aqui na parte de membros deste canal. Então, caso você queira fazer parte, você paga apenas R$20 mensais. Quando você clica, você tem a primeira, a segunda e a terceira opção. Na segunda opção, você tem aí o curso de hebraico, você paga apenas R$20 mensais e automaticamente, quando você assina esse nível 2, você tem acesso aos conteúdos do nível 1, que é falando sobre o livro do Apocalipse. Já iniciamos o capítulo 9, né, para tratar ali de todas as variações importantes do livro do Apocalipse, analisando todos os versículos, beleza? Então é basicamente isso. Não posso deixar de mencionar, né, a minha matéria de crítica textual. Essa aqui, caso você queira adquirir, é só falar comigo. Essa matéria tem 232 páginas com muito conteúdo exclusivo que nós não temos em livros em português, tá? Então é basicamente isso. Vamos lá para o tema de hoje. Bom, pessoal, o que acontece? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 16 e 17, falando sobre Caim, né, assim, quando ele termina, logo após que ele termina de matar Abel e ele tem aquela conversa com Deus, o versículo 16 fala assim: E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E aí continua. Bom, aqui percebemos que Caim ele já tinha uma mulher. O texto diz que ele a conheceu. Esse conheceu aqui claramente está se referindo à relação sexual, porque em seguida diz que ela concebeu e deu à luz a Enoque. Ou seja, é muito provável que Caim já saiu, né, de onde ele estava com essa mulher. E quando ele chegou nessa cidade, ele teve relações com ela e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Então, quem era essa mulher de Caim? Já que se Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado, quem era essa mulher e de onde ela veio? Bom, a explicação tradicional, que eu acho um pouco forçada, é essa aqui, né? No livro de Gênesis capítulo 5, versículo 4, diz que foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, Adão teve filhos e filhas, né, como a gente pode ver aqui. Só que qual é o problema? É que no capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: E tornou Adão a conhecer sua mulher. Perceba aqui, ó, e tornou Adão a conhecer sua mulher. E ela deu à luz um filho, chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Perceba que aqui Eva ela já diz que Deus deu outro filho no lugar de Abel. Só que quando Caim matou Abel, ele já tinha outra mulher. Ele já tinha uma mulher. Tanto que ele foi para outro lugar e teve um filho com ela. Isso, Sete nem era nascido. E o texto de Gênesis capítulo 5, versículo 4 diz: Foram os dias de Adão 800 anos e gerou filhos e filhas. Depois que gerou a Sete, quer dizer, ele teve 800 anos depois aqui, ó, depois que gerou a Sete. Então, se foi depois que gerou a Sete, então nesse período após gerar Sete, ele teve 800 anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, esses outros filhos e essas outras filhas foi depois de Sete.
Só que antes de Sete, Caim já tinha uma mulher. Então, isso aí parece não se encaixar dentro dessa explicação tradicional. Bom, o que acontece? Existe um outro grupo que defende que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado. E existem aqui alguns textos interessantes para nós comentarmos sobre, e vamos lá que eu vou trazer aqui algumas questões sobre isso. O primeiro texto que me chama muito a atenção é esse aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. O versículo 27 diz que e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse-lhes, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse texto ele é muito interessante porque o texto diz que quando Deus criou o homem e a mulher, ele os abençoou e mandou frutificar, multiplicar e encher a terra. Aqui nós temos três imperativos, aqui, ó. Esse aqui, que é o Peru, certo? Aí depois temos esse aqui, ó, o Ureviu, né? Acho que é o Urevu, né? Aqui embaixo tem esse pontinho aqui, né? Mas parece fazer parte ali do sistema massorético, né? Então aqui temos o Urevu, né? E aqui temos o Milu, certo? Bom, o que acontece? Aqui nós temos, vocês percebem que esses três verbos, eles terminam com a mesma letra, que são essas aqui, ó. Opa. Essa aqui e essa aqui, ó. Por que esses três verbos terminam com essas três letras? Porque eles fazem parte do imperativo, né? Quando a gente vai examinar as formas verbais do hebraico, a gente observa as letras. Então todos esses três, eles terminam com as mesmas letras. Vocês percebem que ao terminar com essas três letras, nós temos três imperativos, né? Aqui temos dois verbos lamed re, né? O verbo lamed re é aquele verbo que a sua raiz ela termina com um re, tipo aqui, ó, termina com essa letra aqui, ó, certo? Então quando você pega na forma lexical que aparece no dicionário e o verbo termina com essa letra, então ele é chamado de verbo lamed re, que é um verbo fraco na língua hebraica, e aí ele tem uma estrutura, né, para mostrar ali as suas formas. Então por isso a gente entende que esses dois verbos estão no imperativo. Esse aqui já é um lamed aleph, que é também um verbo fraco e que a sua característica é terminar com essa letra aqui, ó, certo? Então o verbo ele termina com essa letra aqui. Então temos aqui três imperativos, tá? Peru, aqui o Urevu e também o Milu, né? Então, dito isto, temos aqui algumas questões interessantes. Para que Deus iria mandar frutificar, como vocês podem ver aqui, né, no texto em português? Para que Deus iria mandar multiplicar? E para que Deus iria mandar encher a terra se isso não fosse possível? Então isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Deus vai mandar eles encher a terra, multiplicar, frutificar, mas eles nem sabiam o que era isso. Bom, se Deus mandou eles encher a terra, multiplicar e frutificar, é porque eles sabiam o que era isso. Se eles sabiam o que era isso, o que impediria deles terem relações sexuais? Já que o sexo ele não é algo imoral, ele é algo que foi criado por Deus, tendo um dos propósitos a multiplicação. Então é algo correto, é algo santo, não tem nada de pecado nisso, né? Então esse é o primeiro ponto. Se Deus mandou eles frutificar, encher e multiplicar, é porque existe essa possibilidade e eles sabiam do que Deus estava falando e por que eles não iriam cumprir esse papel,
certo? Então, essa aqui é a primeira questão. A segunda questão é que alguns textos aqui do livro de Gênesis parece ser muito interessante. Por quê? Aqui em Gênesis 3:16, né, assim, logo quando eles pecaram ali e Deus começa a comentar, né, sobre eles ali, ele diz o seguinte: a mulher, ele disse, ele aqui é Deus, né, Deus falando. Ele disse, o que Deus disse para a mulher? Multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Na Bíblia aqui, NVI 2023. Perceba que o texto, ele diz, multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Aí entra a questão. Para que Deus ele vai multiplicar uma dor que nem existia? Bom, se essa dor ou se esse ato não existia, não tem o menor cabimento multiplicar algo que não existe. Qual é a multiplicação de algo que não existe? Não tem como multiplicar algo que não existe. Entende? Então esse aqui é um texto extremamente importante sobre essa questão. Só que aqui tem uma coisa interessante no hebraico, né? Existem aqui dois fatores importantes. Aqui você tem aqui, né, o El Haishá, né, a mulher, Amar. Amar é ele disse. Então temos El Haishá, Amar. Aqui você tem o Harba, certo? Harba, que é o multiplicarei. E aqui você tem o Arbé. Então você tem aqui o que? Um verbo no infinitivo e um no imperfeito. Aqui você tem o infinitivo, que é esse aqui, tá? E aqui você tem o verbo no imperfeito, que é esse aqui. O que acontece aqui? Aqui nós temos uma relação de ênfase. Literalmente seria assim: fazer aumentar, farei aumentar. Fazer aumentar, o infinitivo, e o verbo no imperfeito, farei aumentar. Então é como se fosse uma repetição da mesma coisa. Só que o que acontece? O infinitivo ele vai ser usado para ênfase, certo? Então, quando a gente vai analisar essa questão, neste caso aqui, o infinitivo expressa ênfase do verbo. Então é como se ele estivesse dando algo muito intenso, certo? Então, em alguns casos, né, a gente encontra isso aqui quando Deus ele pega e ele fala assim: olha, de todas as árvores você pode comer, mas dessa aqui não. Quando ele fala vocês podem livremente comer, né? Ali você tem um infinitivo, se não me falha a memória, certo? Então você pode livremente comer. Ou quando ele, por exemplo, fala assim, né? Se vocês comerem isso aqui, certamente morrerás. Esse certamente é o infinitivo funcionando como ênfase, né? Ou seja, com certeza vocês vão morrer se vocês fizerem isso. Certamente, com certeza. Então é um termo que vai ali tratar de ênfase. É uma ênfase em relação ao verbo principal, certo? Então, o que acontece aqui? Quando nós vamos... Bora, meu filho. Coloca aqui amarelinho. Pronto, então aqui você tem o infinitivo dando ênfase ao verbo principal, multiplicarei. Então tá, multiplicarei intensamente as suas dores. Só que aqui tem uma questão importante, tá? Que é o seguinte. Aqui em hebraico você pode compreender essa frase de duas formas. Uma, quando ele fala multiplicarei intensamente as suas dores. Então aqui você tem as suas dores, que é essa parte aqui, ó, certo? Essa parte aqui é as suas dores. Deixa eu tirar aqui. Aqui você tem o sufixo, tá? Que é sua, essa parte que eu marquei aqui agora, né? Que é o sufixo aqui, ó. Deixa eu marcar aqui suas, né? Que é o sufixo ali. Ele é um resto, né? De pronome pessoal para indicar possessão. Sua, teu, dele, dela, enfim.
E aqui você tem o termo que é usado para a questão de dores, tá? Dores. Então o que acontece? Esse multiplicarei intensamente as suas dores pode ser compreendido assim, ó: multiplicarei intensamente as suas dores e o teu parto. Por quê? Porque aqui você tem a conjunção e, que é essa aqui, ó, certo? E aqui você tem o sufixo novamente, teu, e aqui você tem o termo para parto, que é esse aqui, certo? Que eu estou marcando aqui agora, tá? Então aqui você tem e teu parto. Ou seja, existe aqui duas questões diferentes. O texto pode estar dizendo: multiplicarei intensamente as suas dores e seu parto. Então o que acontece? Existem hebraístas e estudiosos que eles compreendem isso aqui da seguinte forma: Deus ele não estava multiplicando as dores do parto. Deus estava multiplicando as dores e o parto. E o fato de estar grávida. Então são duas coisas diferentes, tá? Então as dores, né, pode ser ali há quem acredite, né, que é uma dor emocional por ter pecado e ter ali, né, ficado triste, enfim, mas isso não parece fazer muito sentido, né? Porque isso aqui não seria ligado apenas à mulher e também ao homem, já que o próprio homem em si, ele também ficaria triste, né, por esse ato. Então isso parece não fazer muito sentido. A dor aqui, ela parece ser de fato física. E o que acontece? Muitos estudiosos entendem que esses dois termos eles estão ligados entre si, né, como uma rendíades, que é quando dois termos eles vão funcionar ligados. Então essa dor aqui, essas dores, está ligado ao ato do parto. Então entende que esses dois termos eles formam uma rendíades ou uma endíades, né, como alguns pronunciam aí. Então aqui você pode compreender assim, ó: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Se essa é a tradução correta, então temos aqui um indicativo de que algo teve que existir antes para que Deus multiplique intensamente algo. Porque como é que ele vai multiplicar algo que nem existia? Não faz o menor sentido isso, né? Como é que eu vou multiplicar zero? É zero. Não sai daquele estágio, né? E aí Deus continua: com dores você dará à luz filhos. Com dores? Então quer dizer que antes não tinha dores? Por que Deus colocou dores após o pecado, se eles não experimentaram isso antes? Se eles não tiveram filho antes, né? Então esse é outro fator. Então aqui você pode compreender a tradução desse texto de duas formas. Eu entendo que essa é a melhor tradução para esse texto, que o texto está ligado de fato às dores de parto, como está na NVI, certo? Então esse é o segundo ponto que eu compreendo, que esse texto ele reforça a ideia de que houve sim filhos antes do pecado. Só que aí as pessoas perguntam: tá, se houve filho antes do pecado, então como é que esses outros filhos foram afetados pelo pecado de Adão e Eva? Não tem nenhum problema com isso, porque até o mundo animal que não participou dessa ação também foi afetado, ou seja, afetou tudo, afetou a criação inteira. Então aquilo que faz parte da criação, os filhos de Adão e Eva fazendo parte da criação, eles também seriam afetados. Ponto. Isso aí é uma coisa simples de resolver. Outro texto que me chama muito a atenção é esse aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Quando Adão ele dá o nome de Eva para ela, né? E chamou Adão o seu nome, o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Perceba que o texto diz que ela era a mãe de todos os viventes. Eu pergunto: quais viventes? Porque Abel ele vai nascer lá no capítulo 4, né? Caim também. Então, quem eram esses viventes aqui? Se ela não teve filho antes, né? Porque isso aqui está em sequência
do fato que abrange a questão do pecado ali. A gente está no capítulo 3. Eles terminaram aqui a sequência de sentenças que Deus dá. E aí Adão atribui esse nome Eva para ela, porque ela era a mãe de todos os viventes. E o verbo aqui, ó, esse aqui, ó, que é o Hayetá, esse verbo aqui, ele pode ser traduzido como era, como ele aparece lá em Gênesis 1, 2, né, quando fala, e a terra era sem forma e vazia. Algumas traduções colocam, traduzem, né, como tornar-se-á, né, porque ela iria tornar-se mãe de todos os viventes, né, ou algo desse tipo. Então aqui também temos uma questão de tradução. Você pode traduzir esse texto dessa forma aí, como está aí. Deixa eu pegar aqui uma outra tradução. Ó, a Bíblia Almeida do século 21, ela fala assim, ó: Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo o vivente. A Bíblia ACF diz que ela era a mãe de todos os viventes. Uma edição católica que eu tenho aqui diz que ela era a mãe de todos os viventes. A Bíblia Pastoral diz que ela era a mãe de todos os viventes. A Bíblia de Jerusalém diz a mesma coisa, né? Por ser a mãe de todo o ser vivente. Algumas traduções aqui, se não me engano, a TNM, né, a tradução do Novo Mundo, ela coloca isso para o futuro, né? O que você também pode fazer, né? Já que o tempo perfeito ou imperfeito em hebraico, né, eles não são tempos determinantes. Eles podem fazer menção a algo passado, presente e até mesmo futuro, né? Então, como aqui ele está no perfeito, ele pode ser tanto era quanto tornou-se ou tornar-se-ia, certo? Então, esse aqui é outro texto que me chama a atenção, porque se de fato aqui diz que ela era a mãe de todos os viventes, então quer dizer que já existiam viventes ali. Agora, por que menciona apenas Adão, ou por que vai mencionar Caim e Abel no capítulo 4 como os filhos? Porque foi ali onde surge a história principal do primeiro homicídio. Então, como existiu essa história do primeiro homicídio, então eles estão contando essa história, que teve um filho, depois teve outro, e um matou o outro, e assim sucessivamente, certo? Então, a minha posição é que Adão e Eva tiveram filho antes da queda. Esses filhos foram afetados quando o pecado entrou no mundo, e automaticamente quando Caim ele mata Abel, que vai para outra cidade, ele já conhece a sua mulher sexualmente. Então essa mulher era com certeza um dos filhos de Adão e Caim que eles tiveram antes da queda, certo? E aí depois da queda Adão teve outros filhos e filhas, mas aí não menciona, né, que foi com Eva, apenas diz que ele viveu 800 anos após Sete, e aí teve outros filhos e filhas. Então eu entendo que ele teve filhos e filhas antes e depois também. E aí, pessoal, o que vocês acham desses textos de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 16, versículo 20, Gênesis 1, 28, o que vocês compreendem sobre essa questão? Vocês acham que eles tiveram filhos antes ou não? Bom, é isso aí. Que Deus abençoe a todos e espero vocês no próximo vídeo.